Boa noite, senhores. Tudo bem? E aí, galera, beleza? Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à E nossa aí, aula, tá, gente? E aí, meu filho, como é que tá? abençoe. Tudo na paz. Tudo Vai na ser santa só paz. nós mesmo hoje. Só tem aqui o Dinei, você e a Samara, que acabou de chegar aqui na aula. Beleza? Então vamos começar aqui, gente. Vamos bater papo aqui, vamos já apresentar aqui o conteúdo. E aí, quem for chegando vai acompanhando aí o bonde andando, beleza? E aí, reforçando mais uma vez que a aula ela está sendo gravada, tá? Então, tô só comunicando que a aula está sendo gravada e após a aula eu posto, quando eu encerrar a gravação, eu posto essa aula lá no Ava. Agora, eu vejo que tem muita gente que não está participando, né, da aula aqui no tempo, acompanhando por acesso remoto, e também não está entrando no Ava para assistir. E essas pessoas aí, elas vão ficar depois meio que prejudicadas aí, né, porque aí a gente vai passar algumas atividades, né? Vai passar trabalho, a galera não acompanha e isso pode prejudicar, né? Mas vamos lá, né? Não tem mais nenhuma criança, né? É todo mundo adulto. Então vamos lá tentar desenvolver o que a gente tem para falar hoje, beleza? Então, pessoal, hoje a gente vai entrar na unidade 1, certo? Então, devido a esses feriados aí na sexta-feira, né, cara? A gente tá até bem atrasado aí com relação aos conteúdos, né? Muito feriado caindo na sexta. E aí a gente vai ter que correr aqui, né, para dar conta, mas sem deixar de contemplar, né, aquilo que é importante a gente fazer, né, discutir o que a gente precisa, né, analisar dentro do conteúdo, o que é importante, o que é relevante, tá bom? Então a gente vai dar início aqui à nossa aula. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar de organização, né? E só para pontuar, só para a gente deixar aqui bem claro, né, que a nossa disciplina ela trabalha, né, a cada unidade a gente vem trabalhando o POCC, né, Planejamento, Organização, Coordenação e Controle. Então, na unidade 2 a gente falou bastante sobre planejamento, as tecnologias, ferramentas, e na unidade 3 a gente vai falar de organização, né? Então, na primeira aula de hoje, na primeira aula, a aula de hoje, que é a primeira aula da unidade 3, a gente vai falar de organização, processo, tecnologias e ferramentas, né, de gestão e tendências. Então, a gente vai ver aí algumas perspectivas, né, algumas tendências dentro dos modelos de gestão, do que se trata aí, né, a abordagem relacionada à organização, né? Então, quando a gente fala de organização, eu acredito que a primeira coisa que vem em mente, né, é a forma da gente organizar, né, o nosso dia a dia, organizar as nossas atividades. Porém, quando eu pego essa palavra organização e levo ela para um contexto, né, empresarial, né, um contexto organizacional, então a gente tem, né, isso de uma forma mais complexa, né? A gente tem isso dentro de um conjunto de ações, né, e determinados elementos que formam, né, as práticas empresariais, né, as práticas das organizações de uma forma geral e como elas organizam, né, os seus processos, como elas organizam suas atividades. Então, o que é que a gente precisa entender aqui? É que quando falamos, né, de organização e quando a gente cita, né, a organização como um dos principais elementos de uma gestão, a gente observa que para que eu tenha
né, esse conceito praticado para que eu tenha, né, de certa forma, uma empresa que preze por uma estrutura organizacional, é muito importante a gente entender o desenho dela. Então, quando a gente vai falar de organização, a gente fala de estrutura organizacional, a gente fala de elementos, né, estruturais que nos ajudam a compreender de uma melhor forma como, né, se desempenha atividades, qual a importância da divisão do trabalho, da atribuição, né, de tarefas, né, poder de autoridade, responsabilidade que eu possa ter dentro de uma empresa. Então, quando a gente fala de organização, né, processos, tecnologias e ferramentas de gestão de tendências, um dos pontos que a gente vai precisar conhecer dentro dessa unidade, né, é essas tendências, né, dos processos gerenciais, né, e de como a gente pode atuar como gestor e aplicar algumas tecnologias e ferramentas de gestão para que a gente possa, né, promover aí as mudanças organizacionais, facilitar, né, o atingimento de metas, de objetivos, né? Então, tudo isso que a gente vem falando a cada aula, né, se reflete dentro dessas tendências, né? Dentro das tendências, da estrutura, né? O que uma empresa ela pode fazer em termos de prática de gestão, e aí como é que a gente vai fazer isso? A unidade 3, ela nos coloca aí, né? Então, para quem teve aí um acompanhamento da web aula, né, que já tem uma noção dos principais tópicos que a gente vai debater aqui na aula e que a gente vai apresentar, ela está relacionada, né, tudo aquilo que a gente vai falar de conteúdo está relacionado aí a uma situação de realidade profissional, que é a situação aqui, né, da empresa, de uma empresa chamada Module. Então, a gente vai partir de um princípio, né, que cada um de vocês assumam aí um cargo de consultor júnior, né, para trabalhar ao lado, né, de um cara chamado Beto, aí, que é o nosso personagem, que é, né, gerente de recursos humanos, e que um cara que já tem um know-how, né, que tem experiência, que já conduziu aí muitas inovações da empresa, de projetos de engenharia, né, arquitetura e design. Os principais clientes corporativos da empresa, que é chamada Module, né, eles exigem, né, projetos diferenciados, estão dispostos, inclusive, a pagar um valor mais alto, né, por esses projetos aí que essa empresa ela disponibiliza, tá? Então, o que é que a gente entende, né? O que é que a gente vai observar? Que a nossa situação problema de hoje, ela vai trazer aí o processo de organização, né, que ele é algo muito útil para a atuação do gestor, porque garante aí que as atividades, né, concretizem os objetivos definidos durante o planejamento. Então, para a gente ajudar o Beto, né, na organização do programa de trabalho flexível, ou seja, é uma empresa que quer implementar um programa de trabalho, né, um programa de trabalho flexível. E primeiro ponto, né, primeiro é necessário identificar como o gestor organizacional ele atua no processo de organização para atingir esse objetivo. Então, nessa aula, então, na sessão de hoje, a gente vai acompanhar, né, os temas relacionados à evolução dessa especificidade, né, de atuação do gestor, certo? Então, o que é que a gente precisa entender? O primeiro elemento que a gente precisa discutir aqui é a organização e a atuação do gestor, né? Então, para a gente entender a organização e a atuação do gestor, a gente vai buscar aqui no Chiavenato, que ele diz que, ele comenta que a organização, ela é o quê? Uma entidade social. Então, quando a gente fala de organização, a gente não está falando simplesmente do aspecto de ser organizado em si, né? Ser organizado com as minhas atividades, né? Ser organizado com o meu dia a dia. A gente está falando de organização enquanto estrutura,
enquanto entidade social, ou seja, de acordo aqui com o autor, é o quê? Qualquer empreendimento humano criado, né, e moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. Então, essa organização ela pode ser empresa, órgão público, universidade, uma loja, um prestador de serviço, né? Então, quando a gente coloca, né, a organização, a gente está falando, né, de acordo aí com o que a Venata, a gente entende que uma organização ela pode ser uma organização filantrópica, uma organização religiosa, uma empresa, um órgão público, uma universidade, uma loja, uma prestação de serviço, uma prestadora de serviço, enfim, certo? Então, quando a gente comenta, né, a organização como entidade social. Agora tem a organização como função administrativa, né, de organizar, ou seja, faz parte de um processo administrativo. Então, o que a gente entende? É que o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e as atribuições de cada um deles. Ou seja, as organizações elas precisam da organização para funcionar melhor e buscar resultados. E aí a gente está falando da organização enquanto função administrativa, né? Função administrativa de organizar. É algo que faz parte de um processo administrativo. É o ato de organizar, de estruturar, de ter mapeado os processos que são desenvolvidos dentro da empresa, de ter estruturado todos os cargos existentes, de ter uma percepção do que cada colaborador faz dentro de uma empresa, de entender o papel, entender as etapas do trabalho, né? Então, quando a gente entende o processo que a gente tem mapeado, que a gente tem um fluxograma, né? Um fluxograma de diversas atividades que são desenvolvidas dentro da empresa, né? A gente podendo, a partir do momento que a empresa ela pode, né? Quando a gente pode fazer ali um mapeamento, né? Quando nós podemos fazer ali uma mensuração, né, daquilo que é feito, daquilo que é desenvolvido, daquilo que é praticado para empresas, assim, pela empresa, não só na entrega, mas de todo o processo, né, desde a matéria-prima, produção, né, entrega, né, a parte de comercialização, entrega ao consumidor final. Então a gente pode entender, né, a organização como função administrativa, né? Tá? Então nós podemos entender, nós podemos ter essa, assim, nós temos que ter essa capacidade de entender a organização como um processo administrativo. E isso, né, tem a ver bastante com o que a gente vai colocar aqui, porque, por exemplo, a situação lá da empresa do Beto, ela vai ser direcionada aí, né, para algumas, né, para alguns questionamentos, tá? E o primeiro questionamento que a gente vai fazer aqui é a respeito aí de quais são as principais informações, né, que o Beto necessita aí para reunir, né, o processo de organização da empresa. E quais são as principais preocupações que ele deve focar para atingir os objetivos, né, do planejamento, né, do programa de trabalho flexível para a empresa Module. Então, o que é que se espera aí? Que ele tenha uma percepção sobre, né, a organização enquanto função administrativa, ou seja, o que é que ele precisa fazer em termos de estruturação, né, de entrega, certo? Quais são os órgãos incumbidos, né, na administração da empresa, como vai ser as relações de trabalho ali existentes, né, como eu posso estimular a criatividade e a inovação, né, dos meus colaboradores em meio aos processos que são desenhados, né, dentro da empresa. Então, isso são questões que a gente precisa, né, discutir aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. Quando eu falo de organização, significa, né, organizar significa agrupar, tá bom? Significa agrupar, estruturar e integrar os recursos organizacionais, certo?
os recursos organizacionais. E quando a gente fala, né, dessa integração, né, de recursos organizacionais, a gente fala também da necessidade de definir a estrutura de órgão que deverão ser administrados, estabelecer a divisão do trabalho, né, definir os níveis de autoridade e responsabilidade. Então, por exemplo, dentro de uma estrutura empresarial, quais são os níveis existentes ali, né? Qual é aí a divisão do trabalho, os níveis de autoridade, a própria estrutura da empresa, né? Se a gente consegue visualizar essa estrutura dentro de um organograma, tá? Então, o que é que a gente precisa recapitular aqui também? Lá na primeira unidade, né, quando a gente iniciou a nossa disciplina, foi colocado aqui para vocês alguns aspectos históricos, né, da história da própria administração em si, né, enquanto ciência, né, e de algumas abordagens teóricas, né, dentro de algumas concepções teóricas. A gente lembra que o próprio Henri Fayol, ele introduziu o processo administrativo, né, ou seja, o processo de organização como conhecimento administrativo. E também a gente aprendeu aí nas aulas anteriores que o gestor ele atua em todos os níveis, né, organizacionais, assim como, né, o planejamento, né, toma aí diferentes, né, rumos conforme o nível que ele é concebido, ou seja, planejar, né, depende de vários fatores, né, a complexidade de uma empresa, né, a complexidade de um determinado negócio, é isso, né, a realidade de determinado negócio é que vai ser ali um dos fatores norteadores de um bom planejamento. Então, quando a gente fala da organização como processo gerencial, né, como eu coloquei aqui para vocês, né, anteriormente, aqui na citação do Chiavenato, né, a gente precisa entender a organização, né, quanto entidade social e enquanto função administrativa, e a gente precisa também compreender que, né, essa organização, quando a gente fala de organização como um processo de gerenciamento, independente do segmento, né, qualquer segmento, todas as organizações, né, segundo o Chiavenato, ele diz que o processo gerencial, a partir do momento que a gente entende a organização como um processo gerencial, isso se caracteriza por uma estrutura interna capaz de garantir coordenação interna e integração de todas as suas atividades. Então, organizar, né, vai significar esse agrupamento, essa estruturação, né, essa integração, né, dos recursos organizacionais. Então, quando a gente precisa definir, né, a organização de uma forma bem didática, né, e a definição em si, trazendo isso para uma empresa, então quando a gente vai definir a organização pela qual a empresa funciona, é algo bastante desafiador. Como a gente pode observar aí, você tem, né, dentro do aspecto de organização um elemento que vai precisar ser constantemente adequado às mudanças. Ou seja, vamos supor, eu faço toda uma reestruturação de um negócio, né, considerando esse cenário atual que nós estamos vivendo, né, esse cenário de pandemia, onde muitas empresas, para poder sobreviver, elas tiveram que reformular todos os seus processos, né, tiveram que reformular toda a sua estratégia, e as empresas que melhor se adaptaram passaram a criar um padrão, né, ou seja, hoje, né, elas possuem, de certa forma, ali, um fluxo desenhado para o período atual. E muitas, inclusive, vão manter esse fluxo, né, vão manter esse fluxo de atividade para poder dar sequência, não, até mesmo após esse período, né? Porque o que a gente pode observar? Que tem empresas de determinado tipo de negócio
que já estão começando a observar que é possível manter um nível de operação, um nível de atendimento, conseguir manter um nível de entrega, o mesmo nível de entrega, mantendo parte dos seus colaboradores trabalhando em home office, né, principalmente trabalhos que envolvem uma atividade que é feita dentro de escritórios. Então, muitos escritórios eles serão, né, retirados dentro de algumas atividades empresariais. Ou seja, você tem esse contexto aí de mudança que está ocorrendo atualmente mediante esse cenário. Porém, né, daqui a alguns anos, outro cenário ele vai precisar ser desenhado. Ou seja, né, a gente está colocando justamente esse desafio que é definir a organização pela qual a empresa funciona, né? Ou seja, constantemente você vai precisar adequar a mudanças que são originadas pela necessidade, né? Continuando aqui no slide, a gente pode observar originado pela necessidade de adequação às transformações do ambiente em que a empresa está inserida. Para os gestores, é um processo de monitoramento constante, pois além de ser o meio pelo qual as atividades são organizadas, a própria atuação do gestor ela é impactada, já que sua responsabilidade ela muda conforme são tomadas novas decisões na estrutura organizacional. Então a gente tem aí, né, esse desafio que é as organizações. Então, ó, nós temos aqui um exemplo, né, de acordo aí com o nosso material didático. A gente fez aqui uma extração, né, desse exemplo que retrata muito bem o que nós estamos falando aqui, né? Primeiro ponto, quando, né, então vamos analisar aí, ó, quando uma empresa ela decide, né, reconfigurar a forma de sua organização, a gente observa que pode acontecer mudanças extremamente importantes aí na atuação do gestor. Então, por exemplo, se a organização anterior, né, vamos supor aí, segundo o exemplo, que uma organização, ela anteriormente ela tinha 3 níveis, né? Ela tinha alta gerência, gerência e os funcionários operacionais. E aí o que aconteceu? Essa organização ela passa a incluir a linha de gerência média, ou seja, o gestor pode passar por 3 situações. Ou ser promovido a essa gerência média, né, essa nova linha que está sendo inserida dentro dessa estrutura organizacional. Então, ele pode ser promovido à gerência média e ser substituído no nível de gerência. Ou, segundo, ele pode ser desligado, né, por não se adequar às novas responsabilidades para a gerência e não tem perfil adequado para a gerência média. E terceiro, permanecer na gerência, passando a ser subordinado desse novo, né, gestor aí que vai ocupar essa gerência média, submetendo-se ao novo estilo de trabalho imposto pelo novo gestor ou superior. Observe aqui um simples fato aí de você ter uma nova linha dentro da estrutura de uma organização, isso pode gerar diversos aspectos de mudanças, né? Mudanças internas, mudanças estruturais, mudanças dentro da própria linha de autoridade e de responsabilidade dentro desses níveis da organização. Então, o que a gente precisa entender? Que a estrutura das empresas, né, a estrutura organizacional, ela tem, né, esse reflexo, né? Ela sofre diretamente, né, com essas possíveis alterações, né, mediante a necessidade das empresas estarem, né, se reformulando constantemente. Né? Constantemente você pode ter a necessidade dentro de uma empresa, e eu digo, quando eu falo constantemente, né, considerando diversos tipos de negócio, vai ter momentos que você vai ter que, né, principalmente em
em situações de crescimento, né, de perspectivas de crescimento, empresas elas passam a ter a necessidade de novos setores, novos departamentos, novos funcionários, novos níveis gerenciais precisam ser inseridos, né, mediante a complexidade, né, e a estruturação daquele negócio. Então, um ponto que a gente precisa entender aqui, né, que independentemente da formalidade e da complexidade de uma estrutura organizacional, alguns aspectos influenciam na decisão gerencial para a escolha da melhor configuração. Então, a gente tem sempre essa necessidade, né, de avaliar, né, toda a estrutura, né, de um negócio. Bom, estou dando continuidade aqui. Quais são os pontos que a gente precisa entender, né? O que é que a gente precisa entender, né, em termos de definição, né? O que é que nós temos dentro de uma estrutura organizacional? Então, toda uma estrutura organizacional, ela vai ter, né, uma relação direta com a necessidade da especialização do trabalho, intervalo de controle, cadeia de comando, estabelece a quem cada trabalhador deve recorrer e aceitar ordens e orientações, né, o conceito de unidade de comando, autoridade, responsabilidade, centralização. O que é que significa quando a gente fala, por exemplo, especialização do trabalho? O que é que a gente já entende de cara? Né? Que é justamente, né, isso representa como o trabalho ele é dividido. Principalmente como ele é dividido em etapas, né? Sendo aí que cada trabalhador realiza uma etapa, por isso o trabalho não é feito por todo, né? Ele não é feito todo, desculpa, aí, por uma única pessoa, né? Então a especialização do trabalho ela depende dos aspectos da atividade, de forma aí que algumas atividades são divididas em pequenas tarefas, porque não demandam muita qualificação, né? Por exemplo, até num processo de produção, né, aquela parte mais braçal ela não vai necessitar de uma maior qualificação, né? Outras quase não possibilitam divisão em razão das habilidades e da complexidade técnica que é envolvida, né? E aí você tem um nível de colaborador mais qualificado e bem mais remunerado, né, mediante, né, uma complexidade técnica específica. Quando a gente vai falar já de intervalo de controle, né, isso refere-se aí a quantos funcionários o gestor supervisiona, né? Então, observe que esses conceitos, né, se a gente for entender isso dentro de uma estrutura, né, de empresa de grande porte, né, se faz necessário a gente ter esse mapeamento, né, ter uma visão de toda a organização no seu aspecto social, como também na organização dentro do seu sistema administrativo, né, a relação da cadeia de comando, né, que é justamente essa linha contínua de autoridade de uma estrutura de uma organização, né, ali você consegue definir essa relação, né, de subordinação entre os níveis da estrutura, né, ou seja, a quem cada trabalhador ele deve recorrer, né? Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, sou gestor, então sou gestor de um departamento, ou supervisor de um departamento. Então, as pessoas que estão ali naquele departamento, elas sabem que eu exerço esse papel de supervisão e quem essas pessoas, para quem essas pessoas elas devem recorrer, né? Isso está bem claro, isso está bem desenhado, isso está dentro de uma estrutura, né? Isso está instituído na própria empresa, certo? Então, isso são questões que elas só podem ser visualizadas se a gente tiver, né, todo um desenho de uma empresa, né, com a questão do próprio organograma, né, a questão da própria estrutura, né, dos trabalhos desenhados através de fluxograma, tá bom? A responsabilidade, a responsabilidade assim, é algo extremamente importante, né? Então a gente tem unidade de comando, que é um princípio que declara, né, a necessidade dos funcionários terem somente um gestor,
a quem responder diretamente. É um princípio que nem sempre ele é aplicado, né, nas configurações da estrutura de organização que a gente tem atualmente. Cada vez mais as empresas elas estão descentralizando, né? E quando a gente fala de unidade de comando, eu estou deixando a necessidade do funcionário recorrer somente a um gestor, né? É como se ele tivesse uma estrutura até militarizada dentro da empresa. E isso cada vez mais está perdendo espaço, né? Agora, unidade de comando, a gente às vezes confunde com autoridade. Porque autoridade já são o quê? São os direitos de uma posição gerencial para dar ordens, né, de forma que sejam obedecidas. E aí você tem aí três tipos, né? Em linha, pessoal, assessorial, né, que é um aspecto mais técnico, e funcional, que é aquela que é exercida por especialistas que podem dar ordens especificamente relacionadas às atividades de suas especialidades. E aí é bem interessante. E aí também tem a responsabilidade, que é um nível gerencial que representa as obrigações do gestor para atingir os objetivos com eficiência e eficácia, e a centralização que representa esse grau de autoridade para se tomar decisões, né? Então, quando a gente fala centralização, o gestor ele prefere tomar decisões com exclusividade, né? E isso a gente observa que é um conceito que também, né, dentro desses aspectos modernos de gestão, é algo que precisa ser, né, mensurado, tá? Ou seja, precisa ser avaliado. Bom, gente, olha só, o que a gente precisa entender aqui também, né, de uma forma mais clara. Ó, quando a gente fala de organograma, né, desde o início da aula eu estou falando para vocês, né, de organograma, né, da importância de uma representação gráfica que a gente possa visualizar toda a estrutura de uma organização, né, e os seus níveis. Então é isso aqui, tá? Essa figura ela representa de uma forma bem objetiva, tá? Essa estrutura, tá? E aí nós temos aqui alguns aspectos do processo gerencial de uma organização. Olha, vocês vão ver, eu tenho aqui, ó, níveis. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, aqui em cima, né, como se eu tivesse com nível estratégico, o nível estratégico da organização. Aí aqui eu já tenho um nível mais tático, intermediário. E aqui eu tenho um nível, né, operacional. Né? Então eu tenho estratégico, tático, operacional. Né? Ou quer dizer, vou até dar uma ajustada aqui, ó. Gerentes, né? E aqui diretoria junto com a diretoria junto com a presidência e assessorias, ou até mesmo conselho administrativo. Então você tem aqui toda, né? Essa representação aqui nós temos o nível estratégico, né? O nível tático, onde eu tenho os níveis gerenciais, e o operacional, né? Que é o R, o ureia seco, né? A operação, né? Que depende muito, né? Esse termo aqui é um termo só para a gente brincar, mas não desmerece, né, a importância disso aqui, gente. Ó, toda empresa, o nível de operação, o nível de execução, e o que acontece? Cada vez mais, muitas empresas estão tentando definir sua base estratégica considerando a percepção dos níveis operacionais, né? Então, muitas decisões estratégicas elas passam a ser tomadas com essa necessidade de constantemente, porque quando a decisão ela é centralizada, ela fica só aqui, ó, na alta cúpula, né? É vertical, de cima para baixo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E hoje em dia, né, o que pode prevalecer e o que pode gerar competitividade? Você gerar diretrizes estratégicas com base, né, na percepção da empresa como um todo. Né? Então, é muito importante se ter aí um papel também, né, de mensurar a percepção dos colaboradores dentro de uma estrutura de uma empresa. Tá? Então, uma organização, a organização enquanto entidade social, como eu disse, ela pode ser uma empresa, ela pode ser
é uma instituição filantrópica. E quando a gente fala em organização enquanto processo administrativo, é o quê? É entender quais são os processos que são desenvolvidos em todos os níveis dessa organização. E aqui nós temos, né, esses níveis bem representados. Então, o que é que a gente pode observar também nessa figura, né? Essa figura, gente, ela representa, né, graficamente uma estrutura organizacional comum, certo? Tá bom? É uma estrutura organizacional bastante comum, essa imagem aí que vocês estão vendo. Nessa representação, não é possível, por exemplo, a gente identificar todos os aspectos da organização. A gente não consegue identificar isso, porque alguns desses aspectos são exclusivos, né, das políticas institucionais. Entretanto, o que a gente pode observar? A gente pode observar a cadeia de comando, que pela linha contínua, né, que vocês podem observar na linha, ou seja, a linha, a cadeia de comando. A cadeia de comando é essa linha que liga, né, cada um dos membros dessa estrutura organizacional. Então, o que a gente pode observar aqui nessa, né, pela linha contínua, né, a gente define aí o fluxo de autoridade, assim também como a linha de assessoria. E aí nessa configuração, né, que a gente está vendo aí nessa imagem, foi adotado o princípio de unidade de comando, né, de forma que os trabalhadores eles são supervisionados por quem? Por um único gestor, né? Ó. Você tem aqui, ó, gerente industrial, é ele que supervisiona a galera do industrial, gerente de logística, ou seja, é como se essas pessoas aqui, ó, na base, por exemplo, essas pessoas que estão na logística, elas só respondem diretamente ao gerente de logística, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma estrutura organizacional, né, de unidade de comando, que dificilmente com esse desenho você vai ter o que eu acabei de falar aqui, né, que são as empresas que conseguem tomar decisões com base nas informações obtidas, né, lá na base, né, ou seja, definir estrategicamente com base, né, ou seja, é como se você tivesse uma estrutura organizacional mais circular. Aqui não, aquela mais representativa, ela é mais comum, ela tem aqui uma representatividade da unidade de comando, né? Uma estrutura como essa, ela tem uma propensão de ser o quê? Verticalizada, né? De decisões tomadas ali na cúpula, né? Tá? Então, outra coisa que é possível a gente identificar, né, que é a questão do intervalo de controle, né, que varia aí de conforme as características do trabalho em cada área, né? Como vocês podem ver na imagem, eu tenho aí, por exemplo, diretor de indústria, né? E aí ele está ligado a quem aqui? O gerente industrial, né? O gerente de logística. Aí nós já temos aqui o diretor de mercado, né? Que está ligado aí ao gerente de marketing, gerente comercial, é o diretor de administração que já está ligado aí ao gerente de administrativo, né, e o gerente de RH, tá bom? E aí, outro ponto que a gente precisa considerar, né, antecipando aí um pouco esse tema, né, de estrutura organizacional, que a gente vai assimilar, né, dentro dessa sessão, até mesmo nas próximas aulas a gente vai estar reforçando isso. A gente pode citar que, se a gente citar aqui um autor, Williams, né, 2016, que está lá citado inclusive no material didático, o que a gente pode entender? Ele afirma que a estrutura organizacional ela é a configuração vertical e horizontal de departamentos de autoridade e cargos de uma empresa. Então, por exemplo, quando eu falo sobre uma estrutura verticalizada, então, na configuração vertical, por exemplo, é uma estrutura, né? A estrutura determina justamente a cadeia de comando e os postos de trabalho. Já numa configuração mais horizontal, a estrutura ela determina um intervalo de controle, ou seja, distribuição lateral de atividades. Então, quando a gente vai observar nessas estruturas organizacionais, dependendo
da empresa, né, dependendo do seu processo, da sua estrutura, né, do tipo de atividade que é desenvolvida. Por exemplo, tem empresas, gente, que dificilmente você consegue ter um desenho organizacional voltado para uma unidade de comando, né? Porque são empresas que trabalham com tecnologia, com inovação, que é o caso, por exemplo, da empresa Module, né, que é a empresa que a gente está trabalhando aqui. Ela está justamente com essa necessidade de criar uma sistemática de trabalho, de um programa de trabalho flexível, né? Então, o que que a gente observa? Que dentro de uma estrutura totalmente vertical, dificilmente você consegue instituir um modelo de trabalho flexível, né? Porque ela está seguindo, né, uma estrutura de organização que segue à risca, né, toda essa linha, né, de autoridade, de unidade de comando, tá? Então vamos lá. Tudo que foi dito aqui, gente, vai servir para a gente avaliar aqui, né, a nossa situação, problema da aula de hoje. Bom? Então, como é que é feito aqui, ó? Vamos lá. Para apoiar, né, o desenvolvimento da solução, da situação problema proposta nessa unidade, seguem algumas orientações e sugestões. Então, vamos lá. Para ajudar o Beto, você deve analisar alguns aspectos a fim de sugerir as primeiras preocupações que ele deve ter e que podem influenciar suas decisões ao preparar a organização para o programa de trabalho flexível para a empresa Module. Todos esses aspectos devem considerar nessa organização. Então vamos lá, aí a gente vai colocar, né? O que é que ele deve considerar? Especialização do trabalho, amplitude de controle, cadeia de comando, unidade de comando, autoridade, responsabilidade e centralização. Então, com base nisso, vocês vão buscar a resposta para as seguintes questões. Primeira pergunta, a primeira questão. Como, né, como as características do trabalho, influenciam nas decisões sobre a organização e o que determina como a empresa deve funcionar. Essa é a primeira pergunta que você vai ter que responder. E a segunda pergunta, como a centralização ela impacta as decisões de Beto sobre a forma de organização que pretende possibilitar para facilitar o programa de trabalho flexível para a empresa Module. Então, é bem simples essa pergunta. Ela está querendo saber o quê? Como a centralização, que eu inclusive citei aqui na aula, né, para vocês, o que vem a ser essa centralização e como ela pode impactar as decisões de Beto para implementar aí esse programa chamado Programa de Trabalho Flexível. Professor, onde é que eu vou responder isso aqui? Tá? Aí vamos lá. Onde é que você vai responder? Eu vou projetar aí na tela, tá? Eu vou projetar aí na tela, nesse exato momento. Eu vou enviar para vocês agora aqui o código, né? Um código de um QR Code, tá? Lá no AVA, senhores, vocês já encontram, no AVA você já encontra esse link, que é tá lá no encontro 3, seção 1. Esse link já está lá disponível, tá? Lá na disciplina Modelo de Gestão, né, encontro 3, seção 1, lá no campo aula. Lá eu já estou disponibilizando para vocês, né, um campo onde vocês vão responder aí, certo? Vocês vão me responder essas duas perguntas, beleza? Então, gente, ó, vocês vão acessar lá e vão me responder isso agora, tá?
agora para que eu possa analisar aí a percepção de vocês sobre a aula, sobre o conteúdo e como vocês podem aí contribuir com o nosso amigo Beto aí, né? Então essas duas perguntas que vocês vão responder, elas estão aqui, ó. Elas estão para quem está assistindo a aula pelo computador, certo? Pode capturar o link. Né? Quando você fizer aqui quando você fizer aqui a leitura do código, você vai ser direcionado para cá. Aqui, ó. Vocês vão ser direcionados para cá. Aqui, ó. Aí tá lá já. Você vai digitar seu nome completo, tá? Ah, detalhe, gente. Na hora que você for digitar seu nome completo, eu vou até estruturar aqui, eu vou botar aqui, eu vou inserir aqui outra pergunta para vocês se identificarem, tá? Qual o seu período? Né? Porque eu tenho um turma aqui. Qual o seu período? Porque tem alunos aqui que são de períodos diferentes. Eu vou inserir essa pergunta aqui. Tá bom? Inserir a pergunta. Uma pergunta mais aí, tá? Então você vai lá digitar o seu nome completo, digito o seu período para eu saber de que período você é, e você vai responder essas duas perguntas aqui do Sem Medo de Errar, referente à aula de hoje. Professor, para fazer isso quando? Agora, tá bom? Fazer hoje ainda, beleza? Ó, aí você for direcionado aí, ok? Então você for fazer, o que é que você faz aí, ó? Aí eu vou projetar agora aqui na tela novamente o código para quem quiser capturar pelo celular para fazer a atividade. Então você captura aí a tela. Vou testar agora aqui pelo meu celular para ver se está tudo ok. Pronto, beleza, gente. O meu celular aqui abriu de boa, tá? Então aqui você pode responder a atividade hoje, tá? Sem medo de errar. Então você precisa ler o material didático, tá? Aconselho que vocês peguem o material didático, façam a leitura e respondam. Gente, isso aqui, né? É uma atividade, tá? A pontuação da nota, né? Das atividades formativas, ou seja, a nota da parcial 2, eu vou cobrar, né? Eu vou pontuar vocês com base na resolução que vocês vão fazer dessas atividades a cada aula, tá? Beleza? Ok? Então manda ver. E aí eu estou aberto agora para perguntas, questionamentos. Fiquem à vontade aí para perguntar. Deixa eu ver, nós temos aqui quantos alunos na sala agora. Temos aqui a Emily Sibeli está aqui, o Dinei, Paulo César, Ramon, Samara, Thiago e o Wenner. E aí, meus nobres? O que é que vocês mandam aí? Manda pergunta aí, alguma dúvida, gente. Vamos lá. Agora é com vocês. Emily, de boa, Emily. Perguntas? De boa, professor. O Dinei, meu De boa, garotinho. professor. Alguma Vou consideração? dar uma... Tiagão, meu filho. E aí, cadê o resto do coleguinha? Luquinhas, cadê Noélia? A galera sumiu. Estão de férias hoje, é? Apareceram hoje. Só não Tu é que disse falou pra, que não ia vir hoje. pois tu disse pra eles Já, aí que daqui a pouco eu vou colocar a gravação da aula lá no Ava, e aí ela pode assistir lá para depois fazer atividade, viu? Avisa aí sim, pra sim, tua turma. eu já até passei o link aqui no grupo. Ah, beleza. Tu conseguiu pegar pelo QR Code ou tu pegou lá no Ava? Não, foi no Ava mesmo, é que eu tô assistindo do celular.
Ah, ótimo, beleza. Pegou no Ava mesmo, né? Ótimo. Viu? Pois já Foi. compartilha. Viu, Dinei? Já Também tá. compartilha lá com os colegas lá da tua turma e avisar De que boa, eles, professor. viu? Ok. Que eles precisam assistir a gravação da aula. A gravação da aula demora um pouco. Ela daqui a 30 minutos que ela vai estar disponível, tá bom? Ela só fica disponível daqui uns 30 minutos que leva um tempo para gravar, para converter, para jogar no YouTube, para depois jogar no Ava. É um processo aqui um pouco demorado, tá? Mas que daqui a Ok, professor, pouco, de boa. daqui uns 30 minutos está disponível. Para a galera assistir a aula. Quem faltou, gente, eu tô sendo muito pontual nesse sentido, de acompanhar quem está assistindo. Então aqui eu tenho como visualizar todos que estão na sala e o score, né, tá muito baixo, assim, de aluno que está assistindo a aula. Então, parte do princípio que esse aluno vai ter que assistir depois. Então, eu lá no AVE eu tenho como controlar quem está assistindo. Porque, gente, assim, a nota da formativa de vocês, ela vai depender da participação, né, dessas atividades que eu estou passando ao final da aula. Então, os meninos aqui que pagam composto mercadológico sabem que eu já estou usando isso, né? Toda aula eu estou colocando vocês aí para bater cabeça e pensar, né, discutir, estudar, responder as perguntas. E essa participação ela é fundamental, para depois não ficar com a nota baixa. Meu Deus, professor, foi que eu não fiz como aconteceu aí no semestre, agora no primeiro bimestre. Aluno que não fez atividade nenhuma questionando nota, aí fica difícil. Né? O cara não se ajuda. Então, gente, fica certo assim, beleza? Tá? Então, vocês podem agora se dirigir à atividade. Vocês vão fazendo e conforme vocês forem respondendo, eu já fico aqui acompanhando as respostas e já vou analisando, beleza? Então a nossa aula ela continua agora via atividade para que vocês possam tirar esse momento aí para pegar parte da minha fala, né, daquilo que eu coloquei aqui nessa exposição dos principais tópicos e conteúdo da aula e agora vocês vão pegar isso aí e vão me dar um feedback respondendo essas questões, beleza? Beleza. Alguma pergunta? Alguma colocação? E aí, Ramonzinho, beleza, meu filho? Alguma pergunta, meu filho? Isso. Não, não. De boa? Tudo Beleza, esclarecido. tudo esclarecido, pode crer. O Ener, Thiago, tá aqui, beleza, Samara dos Santos, beleza, Samara? Tudo certo, pessoal. Na hora, o Ener, valeu, brother. Tudo Valeu. certinho, professor. Pois vamos lá, Vamos gente, façam lá a exercitar atividade. agora lá, Na hora, fico aguardando a resposta. na hora. Valeu, gente. Um abraço a todos e fico aguardando aí a resposta de vocês e até a nossa próxima aula, beleza?